Fala pessoal, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas da cirrose hepática. Então a gente está fazendo aqui uma sequência de vídeos sobre esse assunto, causa, tratamento, sintomas e etc. E nesse vídeo especificamente a gente vai detalhar algumas dessas causas aí da cirrose hepática, tá? Então só para constar, cirrose hepática basicamente é um processo de final aí de cicatrização do fígado, normalmente decorrente de uma hepatite, que é um processo inflamatório do fígado. Então é como se fosse, por exemplo, uma inflamação crônica do fígado, destruição do tecido do fígado, morte de hepatócitos e etc., e basicamente fibrosamento desse órgão. E aí, consequentemente, ele não tem a função adequada, e se isso continuar, leva a uma insuficiência hepática. Em alguns casos, o tratamento acaba sendo basicamente a substituição do fígado, né? Que é basicamente um transplante desse órgão. Tudo bem? Então a gente vai detalhar aqui as causas. Começando aí pelo uso abusivo do álcool. É uma das principais causas, na verdade, de cirrose hepática ou alteração hepatobiliar, porque a gente geralmente cita esses dois órgãos em conjunto, porque substâncias são produzidas pelo fígado e armazenadas na vesícula biliar para fazer parte da digestão, do processo metabólico e etc, né? Então, nesse caso especificamente, o álcool destrói as células do fígado, assim como outras drogas, já citando aí, mas o álcool é muito importante porque é uma droga lícita, que é liberada, né? Não é proibida, e o consumo acaba sendo excessivo, causando muita lesão no fígado. Se esse etilismo ele é crônico, acaba causando lesão nessas células do fígado, que são substituídas basicamente por fibroblastos, por fibrose, tudo bem? Então, nesse caso, o fígado não funciona mais adequadamente. Então, o uso abusivo crônico de álcool causa essa lesão crônica no fígado, que se reverte numa cirrose hepática, tudo bem? Pode passar por esteatose hepática, hepatite, e aí culminar numa cirrose hepática, que vai causando lesão extensa nesse órgão e até em outros órgãos também, rim, sistema nervoso central e assim por diante, tudo bem? Hepatite viral crônica, principalmente B e D, tudo bem? Então essas duas aí, e a C em alguns casos também, mas B e D principalmente, que são muito importantes, então são doenças causadas por vírus, nesse caso, normalmente por relação sexual, por compartilhamento de seringas, por exemplo, ou materiais injetáveis, materiais perfuro-cortantes, que levam à introdução desses vírus na corrente sanguínea, por exemplo, ou no aparelho, no trato urogenital, no aparelho reprodutor masculino e feminino, inclusive na região anal também. Então, quando esses vírus entram no organismo, eles têm muita afinidade pelo tecido hepático, pelas células do fígado e acabam migrando para lá, se reproduzindo lá naquele local. E aí, consequentemente, o nosso sistema imune ataca o nosso fígado, tudo bem? Destruindo o próprio fígado. Então, as hepatites virais crônicas levam ou podem levar à cirrose hepática se não forem tratadas adequadamente, tudo bem? Acúmulo de gordura no fígado também, que a gente chama de doença hepática gordurosa, nesse caso aí, vamos excluir o álcool, porque a gente já falou do álcool, né? Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que normalmente está relacionado com excesso de alimentos, tudo bem? Excesso de gordura, excesso de açúcares de uma maneira geral, carboidratos, tá? Então, isso tudo faz com que o fígado seja sobrecarregado, causando o acúmulo de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática. A esteatose hepática já nos mostra que tem alguma coisa, algum motivo que está causando lesão no fígado, tá? Então, vamos falar assim, nesse caso seria um estágio inicial, a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. E aí poderia entrar em hepatite, entrar, nesse caso aí, em cirrose hepática, por exemplo, e insuficiência hepática seria o último, né, grau, o último problema aí, que obviamente tem que ser substituído o fígado, tudo bem? Outro problema que pode acontecer é o acúmulo de ferro no organismo ocasionado, por exemplo, por uma hemocromatose, tá? É uma doença aí, que causa alteração no metabolismo do ferro, que acumula ferro nos tecidos, inclusive no fígado, levando a essa alteração, tudo bem? Em outro vídeo, a gente vai gravar
específico sobre hemocromatose. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos dessa série que a gente tem aí, tá bom? Fibrose cística, que aí, na verdade, é uma alteração genética. Muitas vezes as crianças, isso já percebe, né, em crianças, porque a expectativa de vida ela é mais baixa. Então, a fibrose cística vai causando fibrosamento dos tecidos, nesse caso, inclusive, do próprio fígado, tudo bem? Levando a uma cirrose hepática. Acúmulo de cobre no fígado, que a gente chama de doença de Wilson, tá? Então, também pode ocasionar problema no fígado. Alteração na formação dos ductos biliares, lembrando que o fígado se comunica com a vesícula biliar para liberar essa substância, acumular, na verdade, né, na vesícula biliar, e aí liberar em algum momento específico que o nosso organismo precise, que a gente chama de atresia biliar, então, malformação dos ductos biliares, deficiência de substâncias como alfa-1 antitripsina, por exemplo, também pode causar esse problema. Alguns distúrbios hereditários aí no metabolismo de carboidratos, de uma maneira geral, como galactosemia, doença de armazenamento do glicogênio, que são, a gente chama de doenças do metabolismo, tá? Doenças relacionadas com o metabolismo desse caso especificamente, né? De carboidratos, glicogênio, entre outras coisas, que podem levar a alteração, acúmulo de glicogênio ou alteração no metabolismo do glicogênio no fígado, tá? Alterações aí digestivas genéticas, por exemplo, algumas síndromes específicas, doença autoimune, então a gente chama de hepatite autoimune, que é basicamente quando o nosso organismo entende que o fígado não faz parte do nosso corpo. As células do fígado, né, não fazem parte do nosso corpo. E aí ele faz o quê? Marca lá com anticorpos, e aí os anticorpos vão ligar nas outras células aí do nosso sistema imune e vão destruir as células do fígado. É como se eu tivesse lá entendendo que o fígado é uma grande bactéria, digamos assim. E aí o nosso organismo vai e destrói o nosso próprio fígado, tá? Essas doenças autoimunes são uma coisa aí à parte. A gente tem um curso sobre isso e eu vou tentar deixar na descrição aqui do vídeo para você, mas a gente vai gravar também outros vídeos sobre isso, tá? É uma doença hepática causada pelo nosso próprio sistema imune, destruição dos ductos biliares, que a gente chama aí, nesse caso, de cirrose biliar primária. Então, cirrose não tem só no fígado, né? Mas a cirrose hepática é muito comum, é muito comentada aí na mídia, mas tem cirrose biliar também, tá? Que pode ser uma alteração inicialmente na vesícula biliar, nos ductos biliares, que levam a essa obstrução e, consequentemente, destruição do fígado, beleza? Endurecimento e cicatrização dos ductos biliares, que a gente chama de colangite esclerosante primária, também é uma alteração que vai levar, ou pode levar, né, a cirrose hepática. Infecções aí variadas, a gente poderia citar aqui como sífilis, brucelose, a própria esquistossomose, que é uma parasitose, nesse caso aí, causada pelo Schistosoma mansoni, pode levar à alteração do fígado, e diversas outras parasitoses, vírus, entre outras coisas, podem causar lesões, obstruindo lá os ductos biliares, canalículos, entre outras coisas, né? E o próprio aporte sanguíneo no fígado, causando a cirrose hepática. Professor, por que você está detalhando aí essas causas? Porque, sabendo as causas da cirrose biliar, é interessante que você comece a entender a prevenção e, consequentemente, o tratamento, tá? O que der para ser tratado ainda, porque a cirrose basicamente é um fibrosamento do fígado, é um estágio aí final de cicatrização, né? Logo depois vai de uma hepatite, por exemplo. Então, a cirrose, parte do fígado foi destruído, né? Mas parte ainda pode ser conservado se tiver ainda no início de uma cirrose hepática, tudo bem? E a gente poderia citar também aqui, ó, alguns medicamentos, né? O próprio paracetamol, tá? Mas, por exemplo, metotrexato, isoniazida e vários outros medicamentos, tá? Quando o médico prescreve um medicamento, digamos que seja, para sistema nervoso central, e esse medicamento é metabolizado pelo fígado, como a grande parte dos medicamentos acaba sendo, a gente costuma fazer o quê? Dosagem de enzimas hepáticas. Então, dosa aí enzimas marcadores hepáticos para ver se a lesão do fígado está sendo mais extensa. Porque, sim, se essa lesão for mais extensa,
o paciente tem que substituir esse medicamento, trocar, fazer algum outro tipo de terapia para que a lesão não continue progredindo e esse paciente tenha mais problemas aí. Nesse caso, o paciente que já tem cirrose, o uso de medicamentos, ele é muito controlado nesse paciente, beleza? Gostou? Clica aqui em curtir, deixe seu comentário, que ele é muito importante, e como eu já disse, se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações, porque tem mais um monte de conteúdo aí que a gente vai trazer para você sobre bioquímica, imunologia, patologia, para você entender melhor o seu organismo, os problemas que acontecem no seu organismo, tá? E entender melhor a interpretação de exames laboratoriais, tá bom? Antes de eu fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte Ibapflix, tá? Lá tem mais de 50 cursos certificados, cada um com seu próprio certificado, já emite. Terminou o curso, emite o certificado lá em PDF, já baixa, salva, imprime, por exemplo, lá, salva no seu computador, imprime na sua impressora, coloca lá numa pastinha, mostra na faculdade, pós-graduação, processo seletivo, concurso público, prova de residência, ou o que for melhor nesse momento da sua carreira, tá? Então, além, obviamente, dos certificados, tem videoaulas, cada curso tem as próprias videoaulas, tem material complementar, tem questões para você treinar os conhecimentos, e tem também o meu suporte e o suporte da minha equipe durante seu período de assinatura, que é um período de 1 ano, tá? Durante esse período, você tem acesso a todos os cursos que aí estão lá elencados no link que está na descrição desse vídeo, que é o link do Passaporte Ibapflix. Então tem acesso a todos esses cursos, faz quantos você quiser, na ordem que você quiser, na hora que você quiser, tá? E claro, tem o nosso suporte para te orientar no que for melhor e mais importante nesse momento da sua carreira, tá bom? Então o link está na descrição desse vídeo, clica lá, conhece, tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.